Todo mundo que gosta de terror sabe que o segmento literário foi responsável por toda a disseminação que o terror tem nas demais mídias. Inclusive, o primeiro livro de terror foi lançado em 1764 e se chama O Castelo de Otranto. Porém, com o passar do tempo, os autores foram dando formas ao terror e ao horror. E com a chegada do cinema, isso se intensificou ainda mais. E pensando nisso, eu resolvi fazer um resumo da história do terror no cinema em 25 filmes, mostrando como os fatores sociais, políticos e até artísticos fizeram com que o terror fosse ganhando sua própria identidade no audiovisual. Foi uma lista bem complicada de fazer, porque eu deixei muitos filmes clássicos de fora, muitas produções importantes para o próprio gênero, mas eu quis dar uma atenção àqueles filmes que de alguma forma influenciaram ou externamente o próprio gênero, criando outros subgêneros, ou aquelas produções que funcionavam como um espelho do que estava acontecendo no mundo naquele momento. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo e para a lista dos 25 filmes mais importantes da história do terror no cinema. Primeiro filme que começa a minha lista é O Castelo do Demônio, de 1896, e é considerado como o primeiro filme de terror da história do cinema. E é uma obra obrigatória para qualquer amante do gênero. Primeiro, pela sua importância histórica de produção. Segundo, pela inventividade que os irmãos Lumière trouxe para o gênero e para a execução do terror. E terceiro, pela aparência dark e sombria existente na própria obra, mesmo em 1896. Pulando para o século XX, temos um dos representantes do expressionismo alemão, Nosferatu, uma obra que é baseada no livro de Bram Stoker e que mostra um Drácula assustador e que se alimenta do medo alheio, mas que também sofre devido a um romance não retribuído. É um clássico absoluto do terror e do movimento alemão, com cenas que se comportam como um pesadelo em formato de filme, principalmente pela estética existente no expressionismo alemão. Pulando para a década de 30, nós tivemos uma era que foi marcada pelas adaptações de monstros feitos pela Universal Studios. E isso derivou muitas produções desse subgênero, mas como Frankenstein foi um dos primeiros monstros a serem criados na literatura por Mary Shelley, ele ganhou espaço nessa lista. E é uma adaptação que, apesar de ter tido algumas mudanças envolvendo o personagem, a essência da escritora foi muito bem adaptada para o cinema, principalmente no clima e na estética gótica do terror fantástico, e que além disso ainda te entrega uma pergunta: quem são os verdadeiros monstros em uma sociedade? É um filme crucial para quem quer conhecer realmente a ideia dos filmes de monstros adaptados hoje em dia no cinema. Pulando agora para a década de 40, sendo mais preciso para 1942, nós tivemos um filme que saiu daqueles moldes dos filmes B e da autoparódia que existia muito em cima das adaptações de monstros. E esse filme que eu estou falando aqui é Sangue de Pantera, do diretor Jacques Tourneur. E é claramente uma obra bem diferente de outras que estavam sendo produzidas naquela época, que tinha um toque de horror psicológico e que trazia uma mulher como protagonista principal. E que foi a partir dessa ideia muito mais séria diante do gênero do horror que ele se tornou um clássico quase que instantâneo e que também bebia muito do cinema noir, um subgênero que estava ganhando muito destaque naquela época. Pulando agora para a década de 50, nós vamos falar de um filme que mescla a ficção científica com o terror, que inclusive a própria ficção ela tinha um peso forte na década de 50, porque ela era utilizada como caminho para tratar os assuntos envolvendo a Guerra Fria. E Vampiro de Almas, que é uma produção que mistura terror com ficção científica, do diretor Dan Siegel, usava o medo do inimigo desconhecido para construir todo um caos generalizado, movido à base do medo. E foi um filme que ele causou um impacto grande na época que ele foi lançado, justamente pelo seu ar angustiante de você não saber quem são e da onde vêm aqueles inimigos. Inclusive ele é um clássico que derivou até um remake que é tão interessante quanto, mas Vampiro de Alma é um filme que tinha que estar nessa lista justamente pela sua importância. Ainda no final da década de 50, eis que temos uma produção que deu origem ao subgênero de Casa Mal Assombrada, que é
A Casa dos Maus Espíritos, dirigido pelo mestre William Castle. E é um filme que usa a ideia do sobrenatural para construir um thriller de suspense com elementos de terror, no qual o medo é criado através da especulação em cima de cada personagem. E apesar de ele ganhar destaque como um dos primeiros filmes de casas mal assombradas, ele não foi o primeiro, porque teve o Solar Enfeitiçado de 1906 que já tinha feito isso. Mas como ele foi o primeiro filme a se destacar nesse subgênero, ele teve uma grande importância para o próprio gênero do horror. Pulando agora para a década de 60, onde o horror já havia ganhado outras formas, o Alfred Hitchcock resolveu explorar o gênero também, só que ele trouxe animais para construir todo o clima de terror, que é Os Pássaros. É uma obra de terror apavorante que flerta com a paranoia e com o caos generalizado causado por esses animais. E é um filme que se tornou um clássico praticamente instantâneo, com momentos assustadores, guiado pelo olhar do grande mestre Hitchcock. Pulando agora de continente e um ano após o sucesso de Pássaro nos Estados Unidos, surge no Brasil um novo clássico do horror, que é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, do eterno José Mojica Marins. E ele foi um diretor que já transitou entre outros gêneros, mas foi no terror que ele resolveu se dedicar. E é um filme que, apesar de se comportar quase que como um terror sobrenatural, ele traz críticas à imposição machista da época diante das mulheres, e que em cima disso usa a ideia da morte para implementar a sua ideia sobrenatural. É uma produção que tecnicamente é até inovadora para a época e tem um prólogo inicial que se tornou um marco na história do cinema. Já em 1968, e depois de alguns subgêneros já apresentados para o terror, chegou a hora dos mortos-vivos. E o filme que deu destaque a esses seres foi A Noite dos Mortos-Vivos, um filme dirigido pelo eterno George Romero. E é uma história que, além de ser assustadora, ela é muito claustrofóbica e até grotesca em vários aspectos. Além disso, o texto, que claramente é inspirado no racismo americano diante dos negros, é que faz com que o terror se torne vivo diante de todo aquele caos. Inclusive o próprio final, que é tão assustador quanto a própria obra, é um exemplo perfeito disso. É um filme que serviu como exemplo para vários outros filmes de mortos-vivos ou de zumbis, como também é conhecido, além de ser um clássico obrigatório para todos que amam terror. Um ano depois do sucesso de A Noite dos Mortos-Vivos, o grande diretor Roman Polanski nos apresentou talvez um dos filmes que mais represente o subgênero do terror psicológico no cinema, que é O Bebê de Rosemary. E é uma história que, apesar de possuir elementos sobrenaturais e satanismo, também existe uma crítica sobre a imagem da mulher na sociedade, onde o Polanski a coloca como a obrigação de certas funções diante de determinadas classes sociais. E é um filme que tem um desfecho assustador e impactante. E é uma prova que a subjetividade pode causar ainda mais medo do que um próprio personagem que venha trazer esse sentimento. Ainda em 1969, temos um outro filme usando temáticas envolvendo rituais, ocultismo e satanismo, que é Bodas de Satã, uma produção distribuída pelo grande estúdio inglês e emblemático Hammer. É um estúdio que já havia produzido vários outros filmes para o terror e que com certeza deixou sua marca para o gênero. Mas Bodas de Satã, que é um dos melhores filmes da Hammer ao meu ver, é uma produção desconfortante e traz até um clássico personagem das obras de horror, chamado de Baphomet, para contextualizar todo o mal que está sendo tratado. Com certeza é um filme que influenciou vários outros que veio a seguir com essas temáticas e que tem o eterno Christopher Lee como um dos personagens principais. Pulando agora para o início da década de 70 e bebendo de outras histórias envolvendo possessões, tivemos um dos melhores filmes de terror da história, se não for o melhor. O Exorcista, um filme dirigido por William Friedkin, extremamente assustador, impactante e blasfêmico, e que além disso possui cenas memoráveis. Mas O Exorcista é o tipo do filme que não se eleva justamente pelo seu impacto visual das suas cenas, e sim por causa de outros assuntos envolvendo problemas pessoais e indecisões, onde traz até um drama para enriquecer toda a produção. Sem sombra de dúvidas, é um dos melhores filmes de horror da história e que deixou sua marca no cinema de forma absoluta.
E um ano após o sucesso estrondoso de O Exorcista, tivemos o impactante O Massacre da Serra Elétrica. Um filme com baixíssimo orçamento dirigido por Tobe Hooper. Inclusive, muitas pessoas consideram O Massacre da Serra Elétrica como uma das primeiras produções do subgênero slasher, sendo que teve alguns outros filmes mais à frente que veio concretizar ainda mais esse conceito. E O Massacre da Serra Elétrica é uma produção esteticamente suja, claustrofóbica, movida pelo desespero e pela angústia dos personagens, principalmente pelo próprio conceito do Leatherface e da sua própria família. É um filme que derivou outras continuações que não são tão legais, mas o primeiro é um clássico absoluto. Um ano após o Massacre da Serra Elétrica, um diretor pouco conhecido chamado Steven Spielberg nos trouxe um filme que veio a virar o primeiro blockbuster da história, só que produzido com baixíssimo orçamento, que é Tubarão. E a genialidade do Spielberg conseguiu trazer uma obra de terror repleta de câmera subjetiva, onde a figura do tubarão não aparecia para causar o medo, e sim toda a sugestão que aquele ser poderia causar caso ele aparecesse. E é uma história que é relativamente simples, mas eficiente ao extremo em sua ideia. Inclusive foi um filme que fez muita gente ter medo de entrar no mar por muito tempo. Um ano depois, novamente, nós tivemos um filme que foi adaptado de um grande escritor do terror, que é o Stephen King. E Carrie a Estranha, que foi o primeiro livro comercial do escritor, também foi sua primeira adaptação para o cinema. E o Brian De Palma, que assumiu a direção, soube explorar muito bem toda a essência do material literário, como os efeitos do bullying na vida de uma garota, da alienação religiosa por parte de uma mãe e de toda a força maléfica e sobrenatural existente na Carrie. É um filme que se tornou um clássico com o passar dos anos e é uma das melhores adaptações do Stephen King já feitas para o cinema. Um ano depois, enquanto o blockbuster explodia nos Estados Unidos, na Itália também acontecia um movimento chamado de Giallo, onde as produções mesclavam thrillers de suspense policiais com elementos sobrenaturais. E foi dentro desse movimento que nós tivemos vários nomes de destaque, e um deles foi Dario Argento, um cineasta que soube fazer filmes de terror bem inventivos, e Suspiria é um dos seus melhores trabalhos. Tanto que você percebe que é uma obra bem estilizada, com vários elementos sobrenaturais, e que se comporta quase que como um pesadelo vivo diante do espectador. E finalizando os filmes da década de 70, eu gostaria de citar que foi na década de 50 que dois gêneros se entrelaçavam para contar o medo diante do desconhecido. Porém, foi um diretor chamado Ridley Scott, em 1979, que nos presenteou com um dos melhores filmes de terror sci-fi já feitos para o cinema, que é Alien, o Oitavo Passageiro. Um filme que inclusive subverte certos moldes do terror e que entrega uma história bem cadenciada e que vai sendo construída em cima do medo e do terror da figura do Alien. E vale citar que esse filme também trouxe uma das primeiras girl powers do cinema, que é a Ellen Ripley. Alien foi uma franquia que também derivou outros filmes, mas nenhum tem a mesma intensidade de O Oitavo Passageiro. Pulando agora para o primeiro ano da década de 80 e diante de vários filmes de terror que estavam surgindo em vários subgêneros, temos um filme que talvez melhor represente o subgênero do slasher no terror, que é Sexta-feira 13, parte 1, que funciona quase que como uma assinatura deste segmento. É um filme que não apresentou necessariamente o personagem do Jason, mas que trouxe a sua mãe como uma psicopata assassina. E é uma produção que infelizmente também derivou outros filmes que nem todos são bons, mas foi esse primeiro Sexta-feira 13 de 1980 que abriu a porta para o nosso querido Jason Voorhees. Pulando para 1998, uma década onde vários países já produziam seus filmes de terror, o Japão não ficou para trás. Inclusive a indústria asiática já vinha executando obras do gênero bem diferentes, quase que experimentais, só que não tinha tanta visibilidade comercial. Até a chegada de O Chamado. Um filme que traz uma proposta bem diferente, com um quê até de horror surrealista, e que usava a descrença de algo atormentador que saía através da televisão para construir todo o horror. Foi um filme dirigido pelo Ryo Nakata e que derivou até mais um remake americano 4 anos depois, que também é muito bom.
mas foi ele que abriu as portas para que o terror asiático assumisse o seu papel dentro do gênero no cinema. E finalizando a década de 90, sendo mais preciso, em 1999, nós tivemos A Bruxa de Blair. Um filme que trouxe, entre aspas, uma ideia inovadora para o gênero do terror, que era do falso documentário, sendo que em 1980 já havia sido feito um filme com essa ideia, chamada de Holocausto Canibal, do Rogério Deodato. Mas só que devido à sua polêmica e ao seu alto nível de violência, ele acabou ficando limitado comercialmente e não teve o sucesso necessário. Entretanto, foi A Bruxa de Blair que soube utilizar essa ideia muito bem. Inclusive uma produção de baixíssimo orçamento, criado em cima de uma lenda urbana envolvendo uma bruxa. A forma que o clímax foi criado para mostrar tudo aquilo gerou um impacto muito grande, tanto para os amantes do gênero do terror como para a indústria. E podemos dizer que foi esse filme que catapultou a ideia do found footage, que infelizmente derivou vários outros filmes bem questionáveis. Mas no critério de, entre aspas, inovação, A Bruxa de Blair se sai muito bem. Já entrando no século XXI, onde o gênero de terror já dominava por completo o mercado, eis que a França também entra nesse nicho, só que trazendo o terror de uma forma mais extrema, no qual foi criado o próprio movimento New French Extreme. E Alta Tensão, que é o filme que eu destaquei para essa lista, foi um filme que engatou ainda mais esse movimento. E uma coisa que vale a pena destacar nesse subgênero é a história, porque eles não focam em tramas mais complexas. Eles fazem questão de mostrar como o homem é desumano diante do próximo. É um movimento que derivou outros filmes que também ficou marcado por causa do seu alto nível de violência. É um filme que, apesar de não ser muito comentado, ele tem uma importância gigantesca, principalmente para a França ganhar destaque dentro do gênero do horror. Um ano após e voltando para os Estados Unidos, vários filmes de terror estavam acontecendo de subgêneros diversos. Mas foi James Wan que teve uma sacada diferenciada ao dirigir Jogos Mortais. Um filme que até bebia um pouco dos filmes de suspense policial da década passada, mas só que em cima disso ele conseguiu trazer um thriller de suspense policial com elementos de terror, cheio de mistério, muito bem criativo. E você percebe que a construção de narrativa de Jogos Mortais é feita justamente em cima de todo enigma e de uma pergunta. Você quer jogar um jogo? E é justamente em cima dessa dúvida que toda a tortura acontece. É um filme inteligentíssimo, bem escrito e que traz um final surpreendente. É uma pena que nem todas as continuações têm a mesma qualidade, mas Jogos Mortais se destacou justamente por trazer essa ideia diferenciada para o gênero do terror. 10 anos depois, já em 2014, nós tivemos um filme muito subestimado ao meu ver, chamado de The Babadook. Uma produção que claramente funciona dentro dos moldes mais clássicos envolvendo seres assustadores e sobrenaturais, mas esse é apenas um gancho para tratar de outros assuntos, e um deles é a própria depressão. Infelizmente ele é um filme mal compreendido por muita gente, mas todo mundo que é amante do terror fez com que ele fosse lançado já como um clássico. E puxando esse gancho de filme talvez subestimado, nós tivemos um filme em 2016 que é amado e odiado por muita gente, que é A Bruxa. Um filme que se constrói sobre os moldes de uma Nova Inglaterra no século XVI e que usa o contexto das bruxas para trazer uma obra de horror que te prende pelo clima aterrador, pelos elementos e símbolos clássicos do horror e pela dúvida diante da própria fé. É um filme que consegue ser assustador mesmo sem ter uma cena de jumpscare. E eu não posso esquecer de citar que toda essa qualidade apresentada em A Bruxa foi graças ao primeiro trabalho do diretor Robert Eggers, que já chegou no cinema sendo uma referência para essa nova leva de filmes de terror que estão chegando. E para finalizar essa lista, eu irei falar de um filme que originou um subgênero criticado por muitos, que é o pós-terror. E Corra, que é o filme que eu estou falando aqui, usa o próprio background do verdadeiro terror e doença do homem, que é o racismo, para construir um thriller de terror com elementos psicológicos que te prende justamente pela angústia de não saber o que vai acontecer mais à frente. E o Jordan Peele, que foi um diretor que veio da comédia, soube construir muito bem aquela ideia de paranoia constante. E isso faz com que o filme fique cada vez mais apreensivo, porque você não consegue ver o quanto o ser humano é doente diante do seu próprio ser.
E como Corra é um filme que serviu para mostrar para esse novo público que o gênero do terror vai muito além de produções assustadoras, nada mais justo do que colocar ele aqui para encerrar essa lista. E é isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, 25 filmes de terror que deixaram a sua marca no cinema de terror por vários fatores. É um conteúdo que funciona quase que como material de estudo, para vocês verem como o cinema de horror teve influências tanto externas como servir também para criar outros subgêneros que nós apreciamos até os dias de hoje. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida, e se gosta desse gênero que eu acabei de falar aqui, venha e se inscreva no canal para ficar atento com todos os novos vídeos que eu vou lançar.